Vamos lá, galera. Professora Tabita aqui com você. E a gente vai falar sobre um assunto bem legal, tá? Obviamente. Junto com o Vitor, aqui juntinho com a gente. Essa aula é a nossa aula 48.1, tá? 48.1. Onde a gente vai falar de algo que acontece, pode acontecer de forma natural ou não, né? Pode ter a ação humana ou não. E vai acontecer de forma gradativa. Você já teve aulas aí no fundamental, né? Onde a gente falou dos recursos renováveis, lembram? Dos recursos não renováveis. Na verdade, assim, não existe aquele recurso não renovável. A gente classifica dessa forma pelo tempo que esse produto, né, esse recurso, leva para novamente se estabilizar no meio. Aí a gente diz, não é renovável. Mas tudo na natureza está aí sempre passando por esses processos, tá bom? Então, vamos conhecer o nosso conteúdo. Olha lá no quadro. Aula 48.1, falamos sobre sucessão ecológica, tá? E aí a gente vai entender o que seria isso, o que é essa sucessão ecológica, e nós vamos dar alguns exemplos, tá? Mas a gente lembra uma situação aqui, ó, antes da gente falar sobre habilidade. Sucessão é algo que vai acontecer, né? Que vai suceder, que vai tem um antecessor, né? Sucessor, aquele que vai substituir, algo desse naipe aí, tá bom? Então, na natureza existe também essa questão de que quando a gente vê um determinado ambiente, esse ambiente não estava sempre daquele jeito. Ele teve um início. Ele teve um momento em que ele começou a apresentar as suas primeiras, né? Tipo um bebezinho. Começa a dar as suas primeiras, balbuciar algumas palavras que a gente não entende nada. Aí ele vai começar a rolar na cama. E aí vai começar a engatinhar. Pois é, vai ficar de pé. Na natureza também existem os bebês. Existem aqueles que vão começar todo um processo. Para quando a gente vê aquela floresta maravilhosa, exuberante. Leva tempo. Aí vem alguém aí. Acontece. Infelizmente. Não vou entrar nesse sentido aí, não. Vamos embora. Seguindo na aula. Habilidades. Questão 1, questão não. Habilidade 1. Reconhecer a importância. Viu que a pessoa pede até o meio, né? Reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia para os seres vivos. Então, a gente vai verificar e analisar todo esse processo cíclico, tá? Tanto matéria quanto energia que estão inseridos nos corpos dos seres vivos que aqui estão habitando juntamente conosco. Um galinho, uma folha, o próprio vento, a massa de ar. Ah, professora, mas aí não é elementos bióticos, são abióticos. Pois é, ainda bem que você já sabe identificar e diferenciar. Só que eles também vão se interagir, se relacionar e vão interferir em todo o nosso ecossistemas, tá bom? E aí, a gente vai frisar, então, a sucessão ecológica. Presta atenção aqui no detalhe, vamos ver. O que é a sucessão, então, professora? Ela é um processo ordenado, tá, meus queridos? Da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Já viu quando a gente existem algumas empresas que vão passar por um processo de mudança, eles precisam escolher o local, eles vão escolher o tamanho do prédio adaptado para o tipo de serviço que eles vão estar realizando. Né? Se for com caminhões, tem que ser um lugar muito grande para
abrigar vários caminhões, não é isso? Se for sei lá, uma loja, tem que ter uma diversidade, também tem que ter um espaço para o estoque daqueles materiais, se for um supermercado, enfim. Então, esses ambientes, eles também têm um processo de instalação. Instalação de quê, professora? De organismos, onde tudo vai começar a fluir. E isso tudo vai começar a se desenvolver nesse ambiente. Olha lá, ocorre com o tempo e termina quando se estabelece na área uma comunidade estável. Ou seja, a gente começou ali dando o exemplo do bebezinho, né? Esse bebezinho já está engateando, já começou a andar, já começou a correr, já está pedalando. Esse bebezinho já está na fase adulta. E aí a gente diz que ele está estabelecido, tá? Para os pais, né? Quando vocês se formam, a gente diz, opa, dei minha cota de contribuição, né? Agora ele tem uma profissão, agora ele pode caminhar com os pezinhos dele e vai fazer as suas escolhas. Que a gente espera que sejam muito proveitosas, que seja feliz nas escolhas que fizer, tá? Seja uma carreira profissional que você vai estar estudando, ou uma carreira, hoje em dia, as profissões são muito variadas, né? Muito diversas, tá bom? Olha lá. Durante a sucessão ecológica, as comunidades mais simples vão sendo substituídas por comunidades mais complexas, obviamente. Cada nível desse extrato, dessa vegetação que está começando, esse ecossistema que está começando a surgir, começa sempre dos mais simples. Quem, professora? A gente vai já falar deles. Já calma teu coração aí. Aí a gente tem algumas fases que precisam ser marcadas, identificadas aqui por nós. Olha só. Então, nós vamos ter 3 fases dentro desse processo para chegar lá a fase adulta, né? Que eu vou dizer aqui inicialmente, tá? Mas lembra lá do bebezinho, do desenvolvimento. Então, essas 3 fases são as seguintes. A fase ecese, a fase seral, não é serol, é fase seral. E a fase do clímax. O clímax. O topo. Professora, quando a gente chega no topo, quando essa comunidade chega no topo, ela não desenvolve mais? Meus amores, sempre vai ter algum fator internamente que pode causar um reajuste. E aí ela, em alguns pontos, ela vai precisar reiniciar. Tá? Por isso que a natureza, a gente sempre a força da natureza, essa capacidade das formas viventes, né, de sempre estarem se renovando, se recuperando, se esforçando para se manter ali. E a gente precisa olhar muito a natureza para prestar atenção, às vezes, em algumas atitudes nossas. Qualquer coisinha a gente quer desistir. Pra lá, meu. Foco no que você quer. Foco no seu objetivo. Tem dia que a gente está tem dia que a gente não está com muita força, muita energia, né, não, Vitão? Tem dia que a gente está meio assim, que vai se arrastando. Nem que você vá se arrastando, engatinhando, meu amor, você não pode parar. Vou estagnar aqui. Não. A gente tem 3 fases, presta atenção, a gente tem 3 fases aí. A ecese, que é o início, então você tem que iniciar. A gente tem a fase seral. Essa fase seral é uma fase intermediária, é como se fosse uma ponte. Você saiu daqui, iniciou alguma coisa, você quer chegar aqui, ó, no clímax, no topo, no auge. Mas você precisa passar pela fase seral, que é a ligação entre uma fase e outra. Não dá para pular. Não dá para fazer isso não. Tem que ir passo a passo. E isso demora, tá? Não é da noite para o dia. Vamos acompanhar então? Olha lá no slide. A fase ecese
representa então a comunidade pioneira. São quem? São os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como os líquens, gramíneas e insetos. Olha só, a gente já falou sobre os líquens, não foi? A gente viu que existe um estabelecimento de uma interação ou de uma relação ecológica harmoniosa, né? De mutualismo entre fungos e algas, bactérias não, desculpa, entre fungos e algas, que são os líquens. A gente viu que esses líquens são chamados de organismos, ou a presença deles num determinado ambiente são bioindicadores, ou seja, ar menos poluído, tudo tranquilo, está tudo de boa, está em equilíbrio, tá? Então, olha aqui. Então, nessa fase pioneira, esses organismos vão começar a surgir e aí vão ser substituídos pelas gramíneas, substituídos não, vai ser acrescentado, né? Gramíneas, e aí agora os insetos vão começar a povoar aquele microambiente ali surgindo, que é identificado nessa fase ecese. Tudo tem um ponto de partida. Então, a vida nesse ambiente, essas florestas ou esses outros biomas, né? Pantanal, ou qualquer outro ambiente desse, você vai ter um ponto de ecese. Vai ter que ter um início. Perfeito? Vamos para a segunda fase? Olha lá no quadro. Aí a fase seral, como a gente falou, que é a ponte, né? Ou seja, é a comunidade intermediária, representada pela vegetação de pequeno porte, arbustivo, né? Esses arbustivos são aqueles, são chamados também daquelas toiceiras, né? E a vegetação herbácea, tá? Então aqui a gente consegue perceber bem, olha, você tem partes onde você não tem a cobertura vegetal ainda, mas aqui você já está começando a ver a vegetação começando a cobrir esse solo, ó, tá? Desde plantas de pequeno porte a plantas arbustivas e as herbáceas também que vão começar ali povoar. Os insetos já estão ali. A gente tem aqui plantas angiospermas onde elas vão começar a florir, vão ser visitadas, né? Pelos seus amiguinhos, que são agentes polinizadores, que são os insetos, que vão começar a distribuir e essa população vai começar a crescer. O nível de complexidade vai começar a aumentar. Por quê? Além da fauna, da vegetação, da flora, né, nesse ambiente, eu também vou ter a aquisição de mais representantes da fauna, ou seja, dos animais ali, se estabelecendo em cada microambiente que vai surgindo dentro dessa forma de vida, né, dessa sucessão que está acontecendo ali naquele local. Perfeito? Vamos embora? Olha lá no quadro. A última fase é o clímax, a comunidade estabilizada. Aí a gente tem essa imagem aí, eu acho que isso aqui é o Vitor tem que ter o olho melhor do que o meu, Vitor. Parece um barco, alguma coisa ali, né, Vitor? Não é uma sujeirinha, não. É alguma coisa ali que foi flagrada ali. Olha que lindo, gente. Olha os meandros, né, desse rio. Olha que lindo, gente. Nossa. Navegar por aí, só ouvindo os barulhos das árvores, dos pássaros, dos peixes, o vento correndo. Gente, coisa boa. Trem bom demais. Olha lá, a comunidade clímax atinge elevado número de espécies. Os nichos ecológicos são ocupados e apresenta grande quantidade de biomassa. Então, nesse clímax, nessa comunidade clímax, eu tenho biomassa, grande quantidade de espécies, tá? E essa ocupação desse ambiente só pode estar aí, só pode estar nessa distribuição, nessa diversidade, olha aqui para mim, por favor. Só pode estar acontecendo essa diversidade toda por causa dos nichos ecológicos, meu querido. Sim, esses nichos ecológicos vão deixar bem distribuído, é como se fosse um prédio. Num prédio, você tem várias famílias habitando ali.
não é? Mas cada uma delas tem horários distintos onde você tem um movimento. Algumas famílias são mais noturnas, passam o dia todo em casa e elas saem à noite. Outras gostam do dia e à noite elas gostam de estar em casa, descansando. Outras gostam do finalzinho do dia, gostam do período da tarde. Cada um vai ter um período em que elas vão estar maior ou menor ou sem atividade. Cada um desses representantes nesse ambiente que está em desenvolvimento, e agora a gente está falando da comunidade clímax, né, que chegou ao seu auge, cada uma delas vai ter uma adaptação alimentar, vai ter uma necessidade de um recurso, vai ter um período reprodutivo distinto. E por isso, exatamente por isso, por essa variedade de atividades, de tempo que elas vão estar em atividade, é que elas conseguem viver no mesmo ambiente. A gente falou uma vez aí para vocês que numa árvore, só árvore, eu tenho uma diversidade muito grande de animais. Se você for olhar lá da raiz, ao longo do caule, né, você vai ter insetos, vai ter lagartos. Nos galhos você pode ter primatas, aves, pode ter serpente, sim, pode ter tanto bicho. Então você tem uma diversidade muito grande. Cada um delas vai conseguir ali viver tranquilamente, por causa dos seus nichos ecológicos. E cada uma dessas populações vão ter carregar, né, vão compor a biomassa daquele ambiente. Biomassa orgânica, biomassa seca. Tá? Presente no organismo vivo, presente aí sem processos de retenção de líquido, né? Enfim. Aí a gente lembra das pirâmides, lembra? Pirâmide de massa, pirâmide de biomassa, pirâmide de energia, pirâmide de números. Você viu isso também. Então tudo vai se juntando, se misturando. Eu acho que eu falei um pouco baixo, eu não sei. Falei um pouquinho? Parece que a minha voz foi sumindo, mas não sei se vai. Bom, vamos seguindo. Olha lá no quadro, então. Aí aqui a gente tem uma imagem de você consegue ver claramente cada uma dessas fases, tá bom? A fase pioneira, onde você tem as primeiras formas de vida se desenvolvendo, desde os líquens, insetos, pequenas gramíneas. Aí eles vão se estabelecendo, né? Como a gente falou lá, ó, quando surgem as florzinhas, aí vem os insetinhos, vão começando, você já tem a presença do solo, tá? E aí essa vegetação começa a se desenvolver. E aí vai chegando a alcançar portes mais elevados, onde eles vão provocar uma cobertura desse solo e uma proteção desse solo contra a radiação direta da iluminação solar. Precisa de luz? Precisa. Mas também algumas espécies são sensíveis a grandes períodos de intensidade de luz. Então, também é prejudicial. É aquela situação lá que você tem das orquídeas, né? Elas vão estar nos galhos das árvores, lá no topo, elas precisam de luz, precisam. Mas elas estão sempre, ao redor delas tem sempre outro tipo de vegetação, tem sempre outras plantas que vão amenizando o calor, porque elas também não gostam de muito calor, tá? São sensíveis também. Perfeito? Então, fase das espécies pioneiras, a fase SESI, essa aqui. Eita. Né? A fase seral, que é chamada de fase intermediária, e a fase clímax. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, ó? Olha aqui pra mim. Sabe quando é que, pensando na espécie humana, né? A gente nunca chega ao nosso clímax. Em que sentido, professora? Nos estudos. Pensa aí. Ah, mas professora, eu passei lá para o primário, né? Fiz ali todo o ginásio, né? Que a gente chamava de ginásio, né? Ensino Fundamental 2, aí passa para o ensino médio, aí eu vou fazer uma faculdade, aí eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, e aí parou? Não. Pode não ter marcado categorias aí para você alcançar, mas o nível de conhecimento, ele é contínuo. O nosso desenvolvimento humano, ele é limitado. Você chega na fase da melhor idade,
E aí a sua energia, ele vai diminuir. O seu pique não é tanto quanto quando você era uma criança de 4, 5 anos, que tem uma energia, mano, dá 10, 11 horas da noite, o menino tá ali pilhado. Ah, professor, mas eu sou jovem, eu também tenho essa energia. Pois é, mas não é a mesma, meu amor. Não é. Se você colocar uma criança pequenininha, eu falo isso porque eu tenho meu filho, daí ele pequenininho pegava a vassoura, fazia tudo de novo. Agora, tá na pré-adolescência, o que vai acontecer? Ele tem energia ainda? Tem! Para muita coisa. Mas ele vai selecionando, não quer mais limpar, não quer mais fazer certas atividades. Entendeu? Então, o nível de energia também tem a ver com o nível de interesse, né? Tem gente que não tem energia nenhuma para estudar, porque não gosta. Tem gente que ama, né? E aí nunca chega no clímax, nunca, porque quer sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Tá? Então, fica a dica aí. Estudar nunca é demais. Sempre você vai acrescentando e sempre vai se beneficiando com esse recurso intelectual. Eita, que coisa boa. Joga lá na tela. Conforme as forças que direcionam o processo, a sucessão pode ser dos seguintes tipos. Preste atenção agora e anote aí no seu caderninho. Conforme as forças que direcionam, vão promover, vão estar acionando esse processo. De quê, professor? De sucessão, né? Podemos ter os seguintes tipos. Olha lá. Sucessão autogênica. Anotou? Autogênica. E temos a sucessão halogênica. Aí lá vai a professora com as noias dela. Presta atenção. Autogênica quer dizer alguma coisa que está em mim, que está ali ligado, direcionado diretamente comigo, que eu posso fazer algo. Começa aqui, ó, pontual. Halogênica, presta atenção, agora joga aqui para a prof. Quando você pega o telefone, olha o exemplo da prof. Ai, ai. Você pega o telefone? Hoje em dia nem tanto, você vai só no WhatsApp, né? É difícil você ouvir a voz do seu colega. É só na sua escrita mesmo. Menina, como vocês têm uma habilidade, gente, eu fico impressionada, viu? Eu já me dá cãibra só de olhar você digitando, gente, sério. Aí, mas antigamente, você pegava o telefone lá, de fio, que vocês não sabem nem o que é isso, né? Pegava o telefone lá, dizia assim, alô, queria saber quem está falando lá do outro lado, porque você não está vendo, você não está, ok? A pessoa está distante de você. Alguma coisa que está longe, externo. Então, você vai lembrar disso aí, tá? Bem... É um exemplo bem doido, mas você vai lembrar na hora de uma avaliação, tá? Então, autogênese, ou autogênico, sucessão autogênica, ali de dentro, e a halogênica, que vai ter fatores externos que vão iniciar esse processo de sucessão. Beleza? Tranquilinho? Pegou? Vamos embora. Olha lá, no quadro. Sucessão autogênica, ela ocorre em ambientes recém-criados, geralmente decorrentes de processos biológicos internos ao ecossistema e que modificam condições e recursos. E essa sucessão autogênica interna, ela vai dividir-se em 2 tipos, tá? Que é a sucessão primária e a sucessão secundária. Preste atenção aqui. Sucessão primária inicia um novo habitat. Exemplo, professora. Rochas nuas, formação de ilhas por erupção vulcânicas ou exposição de ambientes após uma retração de geleiras. Quase eu me engasgo aqui. Tá? Então, na formação de ilhas vulcânicas, né, oriundas da exposição vulcânica, exposição de retração, quando a geleira retrai e aí ela expõe uma parte que não estava ali disponível, certo? Uma sucessão primária autogênica. E aí a sucessão secundária, eita, ocorre em ambientes já pré-existentes. Exemplo, as áreas que são utilizadas para a agricultura. Ou seja, já existia ali
e agora ela vai começar novamente, internamente, gradativamente, ela vai começar o seu processo natural de recuperação. Uma área que foi utilizada para a agricultura, em muitos momentos, você teve a utilização aí de pesticidas, herbicidas, para fazer o combate de alguns agentes externos, né? Dentro dessas culturas, diferentes plantações que você teve ali no seu ambiente, não é isso? Então, quando você abandona essas áreas, deixa de fazer o plantio nessas áreas, o que vai acontecer? Gradativamente, naturalmente, você vai ter essa vegetação novamente se reerguendo. Ah, eu tinha ali floresta, agora eu não tenho mais. Eu desmatei boa parte, agora eu tinha agricultura, não tenho mais, vou deixar ali. Essa vegetação vai se recuperar? Vai gradativamente. Ela vai continuar o processo de sucessão. Lembra que ela não desiste nunca. A natureza não desiste nunca. Ela vai se esforçar para se erguer novamente. É da noite para o dia? Claro que não. Claro que não, vai demorar. Então, você não vai, se você depender daquilo ali, você vai, não tem como, porque ele vai demorar para poder cobrir novamente todo esse ambiente, tá? O solo, ter uma temperatura agradável, como a gente vê nos ambientes florestados. Perfeito? Essa é a sucessão autogênica que vai ter de dentro, fatores internos, certo? Sucessão primária e a sucessão secundária, de ambientes naturais que iniciaram e outros que já foram utilizados que estão reiniciando novamente o processo. Vamos seguindo? Olha lá no quadro. Sucessão halogênica ocorre como resultado de mudanças externas ao ecossistema ou forças geofísico-químicas. Um exemplo, ambiente de transição entre mangues e vegetação de florestas, tempestades e incêndios. Olha só, aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? Os incêndios, que podem ser naturais, tá? Em período muito seco, vegetação muito seca, muito sol, pode começar ali o foco, né? Tempestades. A tempestade também é uma corrente elétrica, então pode provocar o início de incêndio, sim. Mas sabe o que acontece também? Olha aqui para mim, por favor. Sabe o que acontece também com a questão dos raios, né? Tempestades? É que eles derrubam, podem incidir sobre uma árvore, e essa árvore grande, porte, tombar. Galera, uma árvore tombada no meio da floresta de forma natural, você já viu aqueles cipós? Eles ficam emaranhados nos galhos, ela tem uma cobertura, né, frondosa ali. Aí ela cai, ela vai levando meio mundo junto com ela, ela não cai sozinha. Sabe o que vai acontecer? Ela vai abrir as clareiras, chamadas de clareira natural. Ou seja, espécies que estavam ali com um crescimento limitado, existem plantas que produzem hormônios que não permitem que as outras espécies que estão ali, ó, do lado se desenvolvam, não. Elas podem começar e elas falam assim, ó, tá bom, é só até aí mesmo. Questão hormonal. E aí elas liberam no solo, elas ficam limitando, elas não crescem. Só que no momento dessa situação, pum, caiu, abriu uma clareira, o sol, vum, o que essas plantinhas vão fazer? A quantidade de hormônio já vai se extinguir ali, vai sumir. Aí essas plantinhas vão começar agora eu me desenvolvo, vou crescer. E aí vai começar essa sucessão por interferência externa, que a gente classifica como halogênica. Tá? Outra situação, a gente falou ali dos manguezais. Então, nos manguezais, a gente tem plantas com raízes respiratórias, né, aéreas. Precisa de uma boa fluidez, oxigenação ali. Quando acontece alguma interferência de um ambiente salino, né, a água do mar entrar nesses ambientes por alguma interferência ou alguma poluição, né, chegar nesses ambientes,
você vai ter também uma redução do desenvolvimento dessas plantas de respiração aérea. Consequentemente, essa vegetação pode morrer e os animais que dependem daquela biota, né, naquele local, principalmente os caranguejos, que dependem daquele equilíbrio, vão se sentir prejudicados, vão ser prejudicados também. E aí vai começar aquela diferença ali de nível de equilíbrio. Já acabou tudo, tá bom? Mas a vida vai sempre dando um jeitinho, a natureza vai sempre dando um jeitinho para continuar, tá? Para permanecer. Vamos seguindo? Descrição de uma sucessão ecológica. Preste atenção que a gente vai pontuar passo a passo agora para você. O que é essa sucessão? Olha lá. Em uma região desabitada, aí a gente vai utilizar como exemplo uma rocha nua. Rocha, professora, é uma pedra, uma pedrinha, tá? Uma rocha nua. As condições para que plantas e animais sobrevivam ou se instalem nesse ambiente, elas são completamente desfavoráveis. Onde que eu vou encontrar algum animal, onde eu vou encontrar alguma planta nesse ambiente? Uma rocha nua. O sol está batendo ali direto. Senta numa pedra meio-dia. Tu vai ver o que eu estou falando? É ruim. Vai botar alguma coisa ali para poder sentar, né? Tu vai ter que utilizar alguma coisa, que tu sentar direto, vai queimar. Vai queimar. Mas que tal você vai levantar rapidinho? Mesma coisa que pisar na areia, né? Deus o livre. Já passei uma situação dessa, nunca mais. Então, estamos pensando aí nesse ambiente, rocha nua. Aí os fatores que são desfavoráveis para esse ambiente. Olha lá no quadro. Primeira situação é a temperatura, porque ela está exposta ao sol. Não tem nada de cobertura vegetal, meu amor. Não tem sombra de nada, tá ali, ó, né? Então, a iluminação direta causa altas temperaturas. Outro fator, a ausência do solo dificulta a fixação de vegetais. Toda planta, quando a gente está falando de solo, ambiente terrestre, essas plantas vão se desenvolver nesse solo, vão ficar presas nesse substrato a partir das suas raízes. Ah, professora, mas não tem as briófitas? Sim, as briófitas elas não têm raízes verdadeiras, né? Elas têm uns rizóides que vão ajudar ali ela a se fixar. Lembram as raízes, tá bom? Mas vamos lá. Então, você tem esse ambiente ali, essa iluminação, a questão de não ter solo para que essas plantas consigam se enraizar e se sustentar. Para fazer o quê, professora? A fotossíntese. Então, esse ambiente está completamente desprotegido, desprovido de qualquer coisa legal para qualquer forma de vida. Joga lá no quadro, olha lá. Por último, a gente tem a água das chuvas. Não se fixa e é rapidamente evaporada. O que a água vai acontecer? O que vai acontecer com a água quando ela bate na rocha? A rocha não vai absorver nada. A água vai passar, escorrer e cair lá, né? Passar direto. Certo? Então, esses são os elementos que vão desfavorecer o processo de formação de uma sucessão, né, ecológica. Olha lá. Os seres vivos capazes de se instalar em tal ambiente devem ser bem adaptados e pouco exigentes. Ai, quem vai ser esse abençoado que vai fazer esse processo, então, professora? Começar, ou seja, fazer parte da comunidade ESSESI. É eles mesmos, os líquens, as algas e os fungos, nessa associação harmoniosa, quase não sai, que conseguem sobreviver apenas com água, luz e pouca quantidade de sais minerais. Oxe, professora, mas os líquens vão começar a se formar ali nessa rocha. Como que eles surgiram ali? Como é que eles pararam ali? Lembra que a gente está falando de fungos? Olha aqui, fungos se reproduzem por esporos. Esporos estão em todo canto. Os esporos podem ficar em qualquer superfície. Esses esporos vão ficar ali naquele ambiente. Que ambiente? Na rocha. As bactérias vão começar a se desenvolver ali. E aí eles vão formar as algas, microalgas vão começar a surgir ali e eles vão formar esses líquens. Beleza. O que vai acontecer agora, prof?
Esses líquidos instalados vão começar um processo, tá? De erosão dessa rocha. Olha lá no quadro. Vamos lá. Cadê o bicho? É isso aí. Oxi. Isso caracteriza a formação de uma comunidade pioneira ou ESSESI. Esses líquidos, por serem os primeiros seres e se instalarem, são chamados de organismos pioneiros. Perfeito, né? A gente falou isso aí. A atividade metabólica dos líquens vai lentamente modificando as condições iniciais da região. Os líquens produzem ácidos orgânicos que vão corroer gradativamente a rocha, formando através disso a erosão das primeiras, as primeiras camadas de solo, através dessa decomposição, desse processo de erosão dessa rocha, tá bom? Então, os líquens é que vão começar tudo isso. Perfeito? A camada sobre camada desse sedimento que está sendo formado, desse solo a partir desse processo de erosão, vão formando um tapete que enriquece o solo, deixando o mesmo úmido e rico em sais minerais. O que essa imagem nos mostra? Abaixo dela tem rocha, tem solo formado, tá? Várias camadas de solo agora, porque a decomposição oriunda ali dos líquens, pelas substâncias erosivas, vão fazendo isso, tá? E aqui você tem várias vegetações, as briófitas, os musgos, né? Começando a ocupar esse ambiente também. E aí, se a gente for botar uma coisinha para aumentar essa imagem, a gente iria conseguir ver até a presença de outros insetos visitando ali. Alguns animais se abrigando, alguns insetos, né, se abrigando, tá? Se protegendo ou se alimentando também, tá? A partir de então, as condições já não estão tão desfavoráveis, ok? E permite o aparecimento de plantas de pequeno porte, as briófitas, que a gente falou para vocês. E aí a gente lembra que as briófitas têm a parte, né, essa parte aqui que é permanente, e essa parte que a gente está vendo aqui é a parte reprodutiva, onde você vai ter a formação dos esporos das briófitas, que vão surgir somente no processo de reprodução. Ok, chegou na reprodução, formou essas hastezinhas, liberou os esporos, vai surgir um monte de briófitazinha e vão continuar o processo. Novas e constantes modificações se sucedem, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte, como as samambaias e arbustos. Olha só como é que você está vendo, né? A partir dos líquens, aí vem as briófitas, vem as pteridófitas, vem os arbustos, as angiospermas, e aí a comunidade vai aumentando e vai se tornando cada vez mais complexa, tá bom? Porque a gente está acompanhando a descrição desse processo. Joga lá na tela, olha lá. Também começam a aparecer os pequenos animais, como os insetos e moluscos. Esses moluscos, eles vão se alimentar ali dos resíduos, né, que estão no solo. São animais que têm aquela linguazinha raspadora, então eles vão raspar os substratos ali dos sedimentos, né? Etapa após etapa, a comunidade pioneira vai evoluir até que a velocidade desse processo começa a diminuir. Quando você começa a engatinhar, você vai acelerado, o menino começa a andar, ele quer passar o dia todo andando, né? Chegando a um ponto de equilíbrio, no qual a sucessão ecológica atinge o seu desenvolvimento máximo, compatível com as condições físicas do local. Essa comunidade é a etapa final do processo de sucessão, chamada de comunidade clímax. É isso aí. E ao observarmos o processo de sucessão ecológica, podemos identificar um progressivo aumento da população, da diversidade dessas espécies na biomassa total, né? Essa estabilidade de uma comunidade clímax está em grande parte associada ao aumento dessa variedade de espécies, da complexidade das relações. E é isso aí, galera. E aí eu deixo naquela imagem lá, joga rapidinho, por favor, na tela. Não deu. Mas aí, aqui parece o céu, né? Os animais vivendo cordialmente, esse ambiente aí sombreado, tem a iluminação solar chegando, mas está tudo bem, tudo certo. Você tem espécies de vários representantes aí, mamíferos, répteis, tá? Vegetações de vários estratos também. Galera, então a gente termina aqui. Essa foi a nossa aula sobre sucessão. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei, tá bom? Tchau!